Muito bem. Senhores, muito boa tarde. Essa fala de hoje é muito mais um bate-papo e ela toma por base um trabalho que apresentamos no quinto workshop. Esse trabalho depois foi adaptado para a abertura de uma reunião da ABNT e trago novamente o mesmo assunto, mas atualizado, ampliado, especialmente preparado para este evento. Inicialmente, temos que dizer que, no contexto dessa apresentação, o termo design deve ser entendido de uma forma mais ampla e não somente como um processo de concepção de um bem físico, mas como atividade desenvolvida por projetistas, engenheiros, administradores, envolvidos na criação e materialização de um produto, um processo, serviço, sistema ou modelo de gestão. Em segundo lugar, como qualquer atividade criativa, o design não deve estar sujeito a restrições iniciais. Todavia, é importante lembrar que existem limites para os recursos, sejam eles naturais, econômicos, tecnológicos ou humanos, e o fundamental que qualquer projeto deve focalizar o atendimento dos interesses das pessoas que os demandam. Terceiro, devemos também examinar leis, normas, decretos, regulamentos pré-existentes para planejar bem no início das atividades, de forma a não improvisar durante o desenvolvimento das mesmas e assim evitar problemas de suas finalizações. Mesmo correndo o risco de fazer algumas repetições, vamos percorrer alguns tópicos com o objetivo de rever linhas de pensamento e, principalmente, conceitos já consolidados. Além disso, vamos fornecer referências legais e normativas, assim como apresentar algumas abordagens práticas, técnicas, formas, conteúdo e opiniões pessoais para a posterior discussão. Alguns acadêmicos valorizam em suas pesquisas somente as publicações relevantes, todavia recentes, mas consideram que uma abordagem mais ampla permite estabelecer marcos históricos e identifica conceitos e modelos que propiciam uma interpretação mais correta do presente, permitindo, assim, projetar um futuro melhor. Há cerca de 250 anos, Smith, Malthus, Ricardo deram origem à economia moderna, tal qual como conhecemos hoje em dia. Ao abordarem dilemas de produção versus demanda, pertencimento e escassez de recursos, impostos e taxas, assim como desequilíbrios sociais e de renda. Haeckel, um pouco fora desse contexto, apresentou os neologismos antropogenia e ecologia, sendo este último incorporado por Henry na economia. Darwin, mais ou menos na mesma altura dos acontecimentos, formulou a teoria da evolução natural e da seleção das espécies somente ao revisitar o trabalho de Malthus, que tratava do crescimento demográfico versus a produção de alimentos na Europa. Marx, não podemos olvidar, crítico inconteste dessas ideias de seus predecessores, mas, segundo Boudin, foi responsável por formular o entendimento do regime capitalista como entendemos hoje em dia. E, finalmente, Pareto, com a famosa relação 80-20, entre outras, com amplas aplicações na área da sociologia, economia, etc., e juram seu grande divulgador. Mas o que a economia tem a ver com todas essas questões ambientais e da sustentabilidade? Eu encontrei uma boa resposta num livro que tratava da economia na área farmacêutica. E os autores disseram que a economia é a ciência da escassez e das escolhas.
Ela analisa o modo pelo qual os indivíduos estruturam o seu consumo pessoal, na tentativa de maximizar o bem-estar dentro de um contexto de recursos escassos. Entrando um pouco no aspecto da sustentabilidade, ela também apresenta um roteiro bastante interessante, bastante conhecido e divulgado na academia, mas não podemos deixar de citar o trabalho de Meadows, que provocou amplas discussões na área política, governamental, acadêmica, etc., mas que despertou o mundo para os limites dos recursos naturais, e daí em diante surgiram vários movimentos, criações de partidos verdes, partidos políticos, ONGs, até chegarmos na declaração amplamente conhecida da sustentabilidade, emitida pela ONU, segundo Nobre, mas que, segundo Nobre, surgiu não só como uma noção fadada a produzir consenso, mas também como um enigma a ser criticado por sua vaguidão, imprecisão e caráter contraditório. Cabe destacar que, após muitos anos dos trabalhos de Malthus e de Meadows, o assunto volta à tona em 2008 pelas preocupações com os dilemas da humanidade para o que se vislumbrava para o século XXI. Entrando um pouco mais no aspecto do design, cabe reportar, o trabalho de Papanek, amplamente criticado também pela academia, pela indústria e por seus pares, mas que passou a ser uma referência e leitura obrigatória por abordar os aspectos do design focados nas necessidades do indivíduo e dentro de um ambiente de recursos esparsos. Um pouco mais tarde, após a Rio 92, Elkington apresenta um modelo de sustentabilidade de 3 pilares, né? O People, Planet and Profit, bastante difundido pela academia, a ponto de ser confundido ou erroneamente referenciado como originário da ONU. Todavia, este modelo apresenta uma dificuldade de métricas de sua aplicação, conforme já reportado por apresentadores que nos antecederam. Bastianoni, no 4º workshop, discutindo o modelo de Elkington, apresentou algumas opções, dentre elas um modelo de 3 círculos, onde temos um círculo maior representando a natureza, dentro deste, um círculo menor representando as pessoas, e dentro deste círculo, outro ainda menor representando as empresas, que, no nosso entendimento, nos parece melhor do que o modelo de Elkington, porque, além de apresentar uma ordem natural das coisas, ele está alinhado com a teoria dos conjuntos da matemática. Huizinga, também no 4º seminário, discorreu sobre a diluição é solução para a poluição e sua transição para uma abordagem de desenvolvimento sustentável regional. Ao iniciar sua fala, apresentou um modelo de 3 engrenagens, sendo a primeira motora e principal provedora de recursos econômicos para as demais, e representa uma visão canhestra que contrasta com os precedentes, mas que, infelizmente, continua sendo adotada por muitas empresas ao não considerarem a sustentabilidade em seus planos estratégicos e de geração de valor.
Os professores Wagner e Flávio também abordaram outras formas encontradas na literatura, que fazem analogia com três pilares, tripés, etc. Mas existe ainda uma outra, também abordada por Bastianoni no quarto workshop, que, assim como Maslow e Bloom, abordou a sustentabilidade segundo uma taxonomia piramidal, dispondo a natureza como base, seguida pelas pessoas e sobre estas as empresas. No princípio dos tempos, tudo era muito simples, envolvia pequenos volumes e poucos resíduos eram gerados e também eram amistosos e facilmente absorvidos pela natureza. Com o tempo, ativa-se o fogo, inicia-se a cocção de alimentos e daí as primeiras emissões antropogênicas. Os grupos sociais evoluem, iniciam as trocas de mercadoria e daí a organização das primeiras empresas, que aumentam as demandas de recursos, emissões e gerações de resíduos. Entendemos que esse construto está mais aliado com a realidade da natureza, assim como a própria história da humanidade, conforme descrita por Harari. No princípio, tudo corria bem e se aplicava a lei da conservação da matéria. Porém, com o passar do tempo, emerge seu colorário, porque o homem transforma, nem sempre retorna da mesma forma para a natureza, e daí surgem as perdas. Falando em estratégia, no meu entendimento, a sustentabilidade deve estar permeada em todos os níveis do plano estratégico da empresa, definindo que valores são pertinentes, relevantes e mensuráveis, com o objetivo de estabelecer as métricas operacionais. Caso contrário, não passará de um mero exercício de greenwash. No caso brasileiro, essa história é bem mais recente. Ela inicia em 81 com o CONAMA e passou a ser atrelada ao saneamento ambiental, ao saneamento básico, que compreende o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem de águas pluviais e o manejo de resíduos. Todavia, somente em 2010 surge a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, junto com a Lei de Consórcios Públicos e a sua predecessora, a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, vem a constituir o tripé legal de saneamento. A Lei de Consórcios permite que municípios compartilhem atividades entre si. Todavia, este compartilhamento acaba muitas vezes esbarrando em diferenças ideológicas dos gestores que comandam esses municípios. A Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento recentemente foi ampliada e transformada, ou melhor, e criada a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, responsável por implantar a Política Nacional de Resíduos Hídricos e integrante do Sistema de Gerenciamento de Resíduos e Recursos Hídricos. Falando agora da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele é um elemento moderno de política pública que combina os mecanismos de comando e controle econômicos e de mercado, utiliza do princípio poluidor-pagador, introduz a novidade do princípio provedor-recebedor, envolve todos os atores e define prioridades para o tratamento dos resíduos urbanos, resíduos de manufatura, resíduos de pós-consumo, estabelece o sistema de logística reversa para os bens pós-consumo e estimula a participação de cooperativa de catadores. Fizemos um trabalho também no quarto workshop de comparação da política nacional com o Manual da Produção Mais Limpa, e a análise de conteúdo identificou
uma convergência de princípios, objetivos e instrumentos, como, por exemplo, a prevenção, a ecoeficiência, ciclo de vida de produtos, etc. Daí, entendemos que a política nacional é o primeiro documento legal que traz para a nação os critérios da produção mais limpa e as suas aplicações nas áreas industriais, comerciais e de serviços. A política nacional e a produção mais limpa estabelecem escalas de prioridades, destacando o grupo das atitudes preventivas e corretivas. Então, aproveitamos esse fluxograma e indicamos os 3 R's da chamada logística reversa, que trata da redução, reutilização e reciclagem, e debaixo das técnicas preventivas e corretivas, uma série de outras abordagens, muitas delas já apresentadas nesses seminários, e que procuramos também indicar algumas específicas da área eletroeletrônica, uma vez que temos focalizado essas atividades em nosso environment, a manufatura aditiva, a recycling, entre outras. Falando especificamente da política nacional, ela divide as atividades de logística reversas em 2 etapas, uma delas chamada coleta seletiva e outra a que integra efetivamente o sistema de logística reversa, ou seja, geração, segregação, distribuição, coleta seletiva, triagem e beneficiamento primário, depois beneficiamento secundário, estocagem, comercialização, até o retorno do ciclo produtivo. Em paralelo, diversas normas e regulamentos têm sido emitidos, que alguns facilitam essa atividade, outros não, como, por exemplo, a instrução número 13 do IBAMA, que lista todos os resíduos sólidos brasileiros e os classifica em termos de perigosos, não perigosos e assim por diante. A decisão da CETESB, que isenta do certificado de movimentação de material de interesse ambiental, ou seja, o CADRE, isentando isso no tratamento dos resíduos eletroeletrônicos, e, mais recentemente, do próprio CETESB, outra decisão que passa a obrigar a implantação de sistema logística reversa para o licenciamento ambiental de diversos setores. Favorecendo um pouco esses processos, temos uma resolução também recente do CONFAS, que isenta de ICMS os resíduos eletroeletrônicos entre vários estados, porque, no caso brasileiro, todos os resíduos estão sujeitos à atribuição e não podemos olvidar a sanha arrecadadora existente. Outro fator inovador e, ao mesmo tempo, complicador do sistema de logística reversa contemplado na política nacional é o assunto da responsabilidade compartilhada. Em poucas palavras, o consumidor, no fim de vida do produto, tem a simples obrigação de devolver produtos e embalagens não perigosos nos pontos de coleta. Por outro lado, distribuidores, revendedores, fabricantes e importadores têm que implantar o sistema de logística reversa, fazer o retorno desses itens na cadeia produtiva e, finalmente, fabricantes e importadores são os responsáveis pela comprovação da disposição final dos rejeitos. O poder público está incumbido somente das atividades de limpeza urbana. Se for envolvido nas atividades da logística reversa, ele poderá cobrar por esses serviços. A política também estimula a participação das cooperativas de catadores nos acordos de parceria existentes entre autoridades e indústria, a fim de, com isso, ter a geração de trabalho e renda.
Todavia, a ação dessas cooperativas torna-se muito mais efetiva em itens de pouco valor agregado, como embalagens, papéis, papelões, tecidos. No caso dos componentes da indústria eletroeletrônica e automotiva, essas atividades exigem uma especialização que, infelizmente, essas organizações não dispõem. No meu trabalho de pesquisa, fizemos uma ampla varredura da literatura com o objetivo de identificar modelos, sistemas, etc. Passamos depois a fazer um estudo aprofundado de documentos que estavam aderentes ao tema, e daí conseguimos identificar vários marcos históricos importantes, como, por exemplo, a primeira abordagem da da gestão da cadeia de suprimentos em 82 e assim por diante. Esse trabalho também permitiu catalogar, classificar e examinar os artigos quanto à sua origem, abordagens, técnicas de abordagem da pesquisa e assim por diante, e destacamos, infelizmente, que nesse conjunto de literatura estudado, o termo sustentabilidade, naquela altura, aparecia somente em 5% das palavras-chave pesquisadas. Ocorreu uma participação intensa em vários eventos dialógicos, e assim como num comitê que regulamentou a manufatura reversa de eletroeletrônicos, liderado pelo Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer, aos auspícios da ABNT, e cobrimos, então, com os atores que conseguimos identificar nesse processo, governo, indústria, recicladores, cooperativas e academia, o que acabou provocando a geração de vários trabalhos a apresentação de trabalhos durante o curso dessas atividades, assim como após elas terem sido concluídas. Isso permitiu que a gente conseguisse desenhar um modelo que não estava previsto no projeto de pesquisa, mas que emergiu devido aos contatos e observações realizadas. Esse modelo tanto é aplicável para o Brasil como para qualquer outro país, porque ele aborda, de um lado, o mercado externo e do outro, o mercado interno. Tem aqui como bloco central intermediários que não alteram as características físicas ou químicas do bem transacionado, como governo, agentes aduaneiros, agentes legais, serviços de transporte, que estão, então, representados por essa linha pontilhada que envolve todas as atividades. O primeiro grupo de linha cheia, que pode sair do fornecedor externo e alcançar diretamente o consumidor final. Então, rapidamente, nós temos o mercado externo, o mercado interno, os agentes intermediários. Aí a primeira linha que pode vir do fornecedor externo até o consumidor final, num serviço door-to-door. Ou esse mesmo fornecedor pode alimentar a cadeia de suprimento doméstica ou diretamente um revendedor, importador do sistema comercial. Esse modelo, como havia dito no início, foi desenhado para o caso brasileiro, mas se aplica a qualquer país, assim como o foco foi o setor da indústria eletroeletrônica, mas ele é aplicável para qualquer bem de consumo, porque ele reflete a terminologia amplamente difundida pela academia e as diversas etapas e as transações que ocorrem entre cada um desses blocos. A primeira linha tracejada, que representa o fim de consumo, end of consumption, é quando o consumidor já não quer mais utilizar aquele equipamento, todavia ele apresenta ainda funcionalidade,
ele pode retornar para o sistema comercial, ou mesmo diretamente, e vai servir um outro usuário que pode se interessar por aquela condição, mesmo que de segunda mão. Esta linha pontilhada representa quando o bem atinge o seu fim de vida. Então, ele deve retornar na cadeia produtiva e daí poder ser remanufaturado, recuperado, repotencializado, enfim. Estas linhas fazem com que ocorram a possibilidade de diversos ciclos produtivos para o bem, que tanto pode retornar com um simples reparo, potencializado, ou mesmo ser reutilizado em outras cadeias de consumo. Muito bem. Falando em circularidade, tentando trazer material up-to-date para essa apresentação, eu encontrei um trabalho em que os autores fizeram uma pesquisa extensa da literatura para um evento que se chamou Europa 2020, se eu não estou enganado, ou Horizonte Europeu 2020, em que apresentam as descrições de diversas terminologias e o contraste entre elas, como economia circular, crédito, assim por diante, que aqui simplesmente eu reproduzo. Falando agora no design de um produto, tomando por base Janete Almeida, Xavier e Correia, compusemos essa tabela prática em que nós temos as várias alternativas para essa situação DFX, onde X representa alternativa, como assembly, disassembly, environment e por aí vai, o significado de cada uma delas, o conceito e a sua característica. Por exemplo, o design for assembly, o conceito envolve a montagem, a característica é favorecer as atividades. Em segundo lugar, o design por disassembly pode funcionar como contraposição à primeira, porque ele favorece a desmontagem. Ocorrem algumas vezes favorecimento ou conflito entre essas atividades. Por exemplo, no design for disassembly, pode ocorrer um conflito com a qualidade ou a confiabilidade do produto. Exemplifico. Numa montagem elétrica, nós podemos unir componentes por pressão, utilizando parafusos, solda com adição de metal. No caso de parafusos, isto facilita a montagem e a desmontagem, mas produz um contato de alta resistência que desfavorece a condutividade elétrica e a transmissão de dados, além de criar um ponto de aquecimento localizado indesejável. Por outro lado, esse disassembly pode favorecer quando utilizado com outras abordagens, como, por exemplo, estratégias mecânicas de encaixe, interferência, justaposição, que, além de facilitar a manufatura, podem facilitar a manutenção, pela simples abertura dos componentes, dos painéis, o teste, o serviço e, eventualmente, a própria reciclagem. Ciclo de vida do produto é uma situação que aparece com cerca de 15 situações na política nacional, todavia entendemos que ainda uma atividade, ou melhor, uma técnica normalizada, padronizada, mas que pouco divulgada nos meios de design, na formação de designers, por envolver aspectos de dificuldade intrínseca na sua aplicação, muitas vezes exigindo o concurso de especialistas para esta aplicação. No entanto, existe um trabalho de Lewis e Gestaxis, citado por Bick, em que
eles analisaram vários produtos e seu ciclo de desenvolvimento, começando por concepção e desenho de detalhes, a manufatura, o uso e as tarefas de disposição e recuperação, identificando que, na fase inicial, é que são definidos cerca de 70% dos recursos que serão aplicados na construção final do bem. E para esta fase, identificaram o Design for Environment e o Life Cycle Assessment, a análise do ciclo de vida, como as duas ferramentas fundamentais para salvaguardar a aplicação de recursos e minimizar a geração de resíduos. No caso da manufatura, eles destacam as técnicas da produção mais limpa. No caso do consumidor, é a educação deste consumidor que é fundamental. E para a gestão dos resíduos, é o caso da logística reversa, da manufatura reversa e da economia circular. Fica fácil a gente entender através de um exemplo. Um item de mobiliário, ok? Envolve recursos naturais, envolve energia, fatores de mão de obra, etc. Durante as suas várias fases de concepção, manufatura, muito pouco durante o uso e alguma coisa durante as tarefas de recuperação e retorno na cadeia produtiva. Um automóvel, um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, por exemplo, tem esses encargos de materiais, energia, nas fases de concepção, manufatura e disposição. Porém, no caso do consumo, esses itens, ou pelo consumo dos combustíveis, ou pelo consumo de energia elétrica, é no caso do uso que se destacam e superam todos os demais ciclos produtivos. Nesse aspecto, cabe lembrar também que o design também tem a sua história e que pode ser associada às técnicas de sustentabilidade, de produção mais limpa, assim por diante, iniciando numa infância em que não estava preocupado com essas situações, passando para uma primeira etapa que visa o reparo do bem, ou preocupado com técnicas de fim de tubo, evolui para uma atividade de refino, em que começa a entender a necessidade de poupança de recursos, passando por um redesign, uma reconfiguração, ok? Levando em conta técnicas do Life Cycle Assessment, de ecoeficiência e por aí vai, até atingir uma maturidade com o repensar, com a economia circular e com, eventualmente, até a desmaterialização do produto. Falando em economia circular, é importante também destacar que o design deve ser inserido como primeira etapa desse processo de pensar ou de repensar, e todo esse repensar envolve muito mais questões do que os singelos 3 R's da logística reversa. Caminhando para o final, Norman, em uma publicação bastante famosa de The Design of Everyday Things, diz em primeira instância que o design é um ato de comunicação entre o usuário final e o projetista do produto ou serviço, significando que deve existir um entendimento dos anseios da pessoa com quem o designer está comunicando. Com base em tudo isso que vimos, conceitos, técnicas, abordagens, esse trabalho multidisciplinar, podemos dizer, acredito eu, de uma forma mais ampla, que o design é uma atividade ética, criativa, contínua, complexa, multidisciplinar e retroalimentada
que deve alcançar até a fase de fim de vida do produto e seu retorno na cadeia produtiva, valorizando as demandas dos usuários e demais partes interessadas, ponderando em todas as fases do ciclo de vida do produto os aspectos e possíveis impactos ambientais, atuando na definição e revisão do modelo conceitual do produto e de seu processo de produção, distribuição e consumo, com o objetivo de minimizar o emprego de recursos e da geração de resíduos, maximizando a prevenção de perdas e recuperação energética de materiais e de produtos pós-consumo. Como havia falado, quando tratamos da logística reversa, das prioridades da política nacional, várias daquelas normas citadas se referem ao tratamento de resíduos eletroeletrônicos, e aqui eu forneço, então, a lista dos documentos citados e finalizo essa apresentação agradecendo pela oportunidade, estando aberto, então, para os debates.